Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 287 da história de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Estamos no capítulo 13 da segunda parte. À sombra da tenda estendida, sentaram-se os três juntos para tomar o áspero vinho da Judéia. O vesgo Sinque tinha apresentado a José o comerciante recém-chegado. Rubem, filho de Gera, comercia com perfumes. Desde os tempos de Cleópatra, as beldades daqui aprenderam a usar óleos de Jericó. Pagam o preço que lhes é pedido. Rubem também traz vinho para os nossos. Um vinho bom, preparado como se deve, segundo os preceitos que ensinam os escribas piedosos. Ninguém impuro tocou a uva. E este, Rubem, é José, filho de Jacó, um nagar excelente. Ele quer fazer-te perguntas sobre vários assuntos. O comerciante, de cara larga, quase quadrada, tomou um trago, limpou a boca com as costas da mão, inclinou-se um pouco, fazendo a José uma leve reverência. Pergunta, José, o que queres? Com prazer irei responder a tudo. Há vários anos que vivo no Egito. Cheguei aqui vindo da Judéia. Meu filho está crescendo. Se aproxima a época de ir ao templo com ele, tal como exige o preceito. Gostaria que me dissesses o que se passa na região da Judéia. Quando eu vinha para cá, Arquelau tinha subido ao trono. Arquelau já não reina na Judéia. Era cruel e atormentava todo mundo. Fez promessas e não cumpriu o prometido. Havia contínuas revoltas e derramamento de sangue. Reuniram-se uns quantos veneráveis escribas e enviaram mensageiros a César para rogar-lhe que depusesse Arquelau do trono e pusesse um governador romano no lugar dele. Os romanos não são maus, melhores que a maldita estirpe dos idumeus. Pode-se comerciar com eles e não se metem em assuntos religiosos. César atendeu a petição e convocou Arquelau. Proibiu que regresse à Judéia. Condenou-o ao desterro. Então, o país passou para o domínio de Roma? Não por completo. Os romanos deixaram o governo da Galileia com Antípatro, enquanto Abilene e Traconite passaram para Filipe. Entretanto, devem governar sob o controle romano. Chegaram à Judéia 2 dignatários romanos, Quirino e Copônio. Mal chegaram, mandaram que se realize o censo da população em todo o território. Um censo? Ficaste indignado? Muitos se indignaram. Houve um grande rebuliço. Mas o sumo sacerdote, os anciãos, inclusive alguns escribas, pediram calma. Dizem que o pecado pelo recenseamento recai sobre os infiéis e não sobre os fiéis. Nem todos estão dispostos
a ouvi-los. Até fiquei sabendo de revoltas. Judas de Gamala começou com elas. Proclamou que o reino judaico tem um único Senhor, o Altíssimo, Sabaoth. E ele, Judas, é o Messias anunciado pelas Escrituras. José sobressaltou-se. Voltaram as velhas lembranças. A conversa com as pessoas que encontrara quando se dirigiu a Nazaré pela primeira vez. Esquecera-se das ambições daquele homem, ao contemplar cada dia o jovem que era o Messias anunciado. E que aconteceu com Judas? Perguntou. Continua lutando. Encontrou apoio na Galileia. Contudo, não conseguiu arrastar todo o povo. Antípatro convocou os romanos contra ele, e eles o perseguem. Tem de ocultar-se e atacar a partir de seu esconderijo. Se ele fosse o verdadeiro Messias, sem dúvida, teria arrasado a todos e teria vencido. Então, há lutas e desordens no país? Nada disso. Já te digo que estão perseguindo Judas. Talvez já o tenham prendido. Em toda parte, sob o domínio romano, há ordem e paz. Não acontecia o mesmo nos tempos de Arquelau. E o censo está sendo feito? Já terminou. Continuaram por um momento falando de uma coisa e outra. Depois José agradeceu a Rúben pelas notícias e voltou para a sua casa. O sol queimava, o calor seco do Egito não incomodava muito. Enquanto caminhava, José murmurava uma oração. Ó Senhor, Deus do universo, mostra a teu servo a tua vontade. Não permitas que eu busque a paz para mim, quando tu exiges obras. Custava-lhe muito formular esta prece. Talvez outros fossem capazes de dizer ao Altíssimo as palavras que mais tarde iriam negar. José sabia disso. Quando estendia a mão, esta mão sempre encontrava a mão invisível que a segurava. E apesar disso, lhe custar, repetia: mostra-me, eu te peço, a tua vontade. Ao se aproximar de casa, ouviu cantar a plaina. Deteve-se na porta sem fazer ruído. Jesus trabalhava inclinado sobre a bancada. José via suas costas de adolescente moverem-se ritmicamente e as tranças de seu cabelo balançando ao lado das orelhas. Interrompia constantemente seu trabalho. Pegava com a mão a ripa aplainada e passava por ela os dedos para verificar se estavam lisas. Em que estás trabalhando? Perguntou. O adolescente endireitou as costas encurvadas. Virou-se, limpando o suor da fronte com o dorso da mão. Mamãe precisa de um instante, disse. Também prometi a Azuba que lhe faria uma banqueta. Azuba era filha de um dos vizinhos, da mesma idade que Jesus. Quando eram menores, costumavam brincar juntos. Depois continuaram amigos. Mica, o pai de Azuba, disse um dia a José: quem sabe um dia iremos casar os nossos filhos. José não respondeu nada. A família era amigável e piedosa. A menina era bonita e tinha propensão para ser uma boa dona de casa. Que devo responder-lhe? Pensou então José. Durante quanto tempo tudo continuará normal? Outrora eu teria desejado a chegada do grande momento que desse fim à normalidade. Hoje em dia, iria preferir que a normalidade durasse o maior tempo possível. Azuba, disse Jesus, está preparando suas coisas para sua casa. Logo se casará. Assim,
Mica tinha interpretado seu silêncio como uma negativa e tomara outra decisão. Ou talvez os motivos dessa decisão fossem outros. A Zuba, como moça, já era madura. Jesus ainda continuava sendo um menino. José pôs a mão sobre o ombro de seu filho, perguntando: Diz-me, gostaria que voltássemos à terra de nossos pais? O adolescente voltou a cabeça. Seus olhos, absolutamente iguais aos de sua mãe, fitavam serenamente a José. Sim, Abba, disse ele. Não estás bem aqui? Ele negou com a cabeça. Não, mas lá está a casa do Altíssimo. Poderia ir ao templo e voltar. Será feito o que tu disseres, Abba. Da mesma maneira que sua mãe, ele se abandonava à vontade de José. No entanto, eu gostaria que tu mesmo pensasses nisso, disse. Estás crescendo, talvez logo queiras criar o teu próprio lar. Ali na terra de teus ancestrais vivem os teus parentes. Em Nazaré estão os filhos e as filhas de Cleofas. Em Belém, deteves ao se dar conta de que os laços entre seu filho e a estirpe de Davi tinham sido totalmente destruídos. Sim, a terra dos judeus é a tua pátria, e compreendo que queiras voltar para ela, mas deves lembrar que ali quiseram matar-te. Jesus continuava com a plaina na mão. O silêncio durou um breve instante. Graças ao Altíssimo, tu te salvaste, começou de novo José. Mas os perigos podem reaparecer. De toda maneira, será preciso regressar. Entretanto, não sei se o tempo já chegou. De novo voltou a reinar o silêncio. Já que me mandaste pensar nisso, Abba, começou a dizer o jovem, permite-me que te diga o que penso. Considero que o tempo de regressar já chegou. Está escrito no livro do profeta. Do Egito chamei o meu filho. O profeta falava de Israel. Agora fala de mim. Chama por mim. José sobressaltou-se. Encolhido, fitou a face do jovem. Com o próprio olhar, procurava se havia acontecido alguma mudança. Parecia-lhe a mesma, aquela que conhecia. Serena, sossegada, adolescente. No entanto, tinha a sensação de ter percebido no olhar de Jesus uma luz estranha, desconhecida. Inclinou a cabeça. Neste caso, disse José, vamos voltar. Então aqui acabamos o capítulo 13 e vamos ao capítulo 14. Agora, José estava ajeitando apressadamente as coisas para a volta. Abandonavam tudo o que haviam conseguido durante os anos de sua estada no Egito. O povo de Gósen estava estupefato. Como? Diziam. Quereis abandonar todas essas coisas de valor? Claro, em princípio, é muito bonito que volteis à terra dos antepassados. Todos nós voltaremos. Todos sonhamos com a mesma coisa. Mas nenhuma pessoa sensata abandona aquilo que reuniu durante toda a sua vida. Temos casas, oficinas, terras. O Egito é um país rico. Aqui existe paz. E Judeia e Galileia, depois do que passaram nesses últimos tempos, estão em ruína. Quem for para lá terá de começar tudo do início. Escutavam essas palavras e, sem responder a elas, preparavam-se para partir. José recolheu suas ferramentas, Miriam, a roupa e alguns utensílios domésticos. Voltavam
com 2 burros. Miriam ia montada em um e o outro ia carregar os equipamentos e as provisões para a viagem. Cruzaram o golfo, desembarcaram em Pelúzio e a seguir continuaram pelo caminho que bordeja o mar. Pela rota romana que haviam tomado, passavam muitas caravanas e muitos grupos de pessoas. Sem se apressar, chegaram a Gaza no 5º dia. Não tinham a menor intenção de aparecer em Belém. Por isso, seguiram o caminho de Emaús. A cidade começava a ser reconstruída após sua completa destruição. De Emaús rumaram para Jerusalém. Depois de seu regresso à pátria, queriam, antes de qualquer outra coisa, oferecer um sacrifício ao Altíssimo. Misturados ao povo, aproximaram-se dos muros da cidade santa. Seu caminho levava para a porta de Efraim. À direita tinham as muralhas denteadas do palácio de Herodes, com as torres de Hípicos, de Fazael e de Mariame. À esquerda erguia-se o monte Gaber. Mesmo situado extramuros, ele estava coberto de casas edificadas no meio de jardins. Eram os chalés dos moradores mais ricos de Jerusalém. No entanto, também por ali havia passado a guerra. As casas estavam queimadas ou destruídas, e nos troncos cortados reverdecia a vegetação. Da encosta do monte, do lado de cada estrada, surgiam alguns montículos separados. Eram brancas rochas nuas que se erguiam entre a vegetação. A mais alta, por sua forma, parecia uma caveira que brotava da terra. 2 buracos escuros pareciam órbitas. No alto liso da rocha, da mesma maneira que nas outras, erguiam-se vários postes que lembravam árvores desfolhadas e sem ramos. Alguns estavam retos, outros estavam inclinados, como prestes a caírem. Algum deles possuía uma travessa. José não sabia o significado desses postes. Contudo, ao fitá-los, um estranho estremecimento percorreu seu corpo. Cruzaram a porta. Umas ruelas estreitas levavam até o extremo do baixo do Tiropeão, e em seguida subiam até a rocha onde se erguia o templo. O grande edifício maciço dominava a cidade. Ao lado, ao pé do Monte Moriá, levantava-se ameaçadora e dominante a Torre Bares, chamada pelo nome de Antônia. Servia de quartel para os soldados romanos. Nas ruas havia poucos sinais de luta, mas as cercanias do templo tinham sofrido muito. Foram queimados os preciosos pórticos e o templo ficara rodeado por uma coroa de postes negros e chamuscados. Também aqui já estavam trabalhando na reconstrução. Viam-se os operários e ouviam-se as marteladas dos pedreiros. Apesar dos pórticos incendiados, havia muita gente no átrio do templo e entre as colunas chamuscadas estavam as bancas dos comerciantes. Ouviam-se as vozes dos animais e o barulho do mercado. Os vendedores chamavam pelos compradores, agarravam-nos pela orla de seus mantos. Eles, contudo, não tinham intenção de comprar nada. Sabendo da dor que lhe causavam os sacrifícios cruentos, José propôs fazer uma oferenda de bolos. Miriam aceitou a ideia com alegria. Na noite anterior, pediu à dona da casa onde se haviam detido a permissão para assar as tortas ázimas destinadas ao sacrifício. Trabalhou até tarde no preparo das tortas. Assou-as com cuidado, fininhas, salpicadas com azeite. Levava-as em uma grande cesta.
Lentamente abriam passagem entre a multidão. José, que se voltava o tempo todo para não perder seu filho na confusão, notou no rosto de Jesus uma sombra de espanto, que progressivamente foi se transformando em uma expressão de nojo. Em certo momento, o jovem puxou José pela manga. Aba, perguntou, por que estão aqui, sob o santuário, todos esses mercadores? Vendem os animais para o sacrifício, e os cambistas trocam a moeda. Quem poderá ouvir a voz do Altíssimo neste barulho? Nas palavras de Jesus estava um traço de sofrimento. Quem encontrará o caminho que conduz para ele? Não devia ser assim, Aba. Tens razão, filho. O que podemos fazer para mudar isto? O jovem não respondeu. Isso acontecia às vezes. Ele lançava uma pergunta relacionada a um assunto de vital importância, e vendo que os mais velhos não lhe podiam dar uma explicação adequada, calava-se. Ele mesmo não tentava responder às suas próprias perguntas. O sacerdote aceitou a oferenda e abençoou Miriam, Jesus e José. Deixaram o santuário, cruzando o pátio dos gentios, abarrotado pelo público, e voltaram à cidade para buscar os burros que deixaram guardados na pousada. Não estava em seus planos pernoitar em Jerusalém. Não havia lugar para os forasteiros. Deixaram a cidade e seguiram seu caminho. Ao anoitecer, chegaram a Betânia. O povoado estava situado na falda do Monte das Oliveiras. Ao entrar no povoado, perceberam que não havia ali uma pousada. Decidiram pedir alojamento em alguma residência particular. Vendo uma mulher com um cesto de roupa recém-lavada na cabeça, Miriam aproximou-se dela. Perdoa que eu te faça parar, irmã, mas somos viajantes. Viemos de longe e ainda temos muito caminho pela frente. Visitamos a Cidade Santa, mas não havia lugar para pernoitar. Chegamos aqui pensando em encontrar uma pousada. Aqui não há nenhuma, e a noite está para cair. Poderias indicar-nos uma casa onde consentiriam aceitar-nos por uma noite? A mulher se deteve, baixou o cesto de sua cabeça. Então, Miriam viu-lhe o rosto. Parecia-lhe ter visto esse rosto em alguma ocasião. À primeira vista, era o rosto de uma mulher velha e cansada. Mas, na realidade, não era um rosto velho. E seu sorriso era muito afável e bondoso. Se quiserdes, vinde à minha casa. Está aqui perto. A casa é grande e apenas com 3 filhos. Meu marido e eu ficaremos encantados. Tenho um filho da mesma idade que esse rapaz. Apontou para Jesus. É meu filho. Não tens aparência de que tem um filho tão grande. Pareces quase uma mocinha. Acaso já não te vi antes? Olhou para Miriam e em seguida apertou os olhos, como se tentasse lembrar. Miriam baixou os olhos sem responder. Agora já sabia que conhecia a mulher e que haviam se encontrado. Certa timidez impediu-a de falar sobre aquele encontro. A mulher não insistiu no assunto. Com a mão, fez um sinal de convite. Vinde, vinde, disse ela, e foi à frente indicando-lhes o caminho. Miriam reconheceu também a casa ao se aproximar. Havia um jovem da idade de Jesus à frente da casa. A seu lado, uma menina de uns 3 anos. Este é meu filho Lázaro, apresentou a mulher. E esta minha filhinha Marta. Lázaro, pegue este cesto,
para que eu mostre aos nossos convidados onde podem deixar suas coisas. Quando tiveres terminado com a roupa, cuida dos asnos. Eu te ajudarei, disse Jesus. Então, ele não costumava se aproximar de um jovem estranho com tanta naturalidade. Pegaram juntos os cestos e se afastaram. Ao caminhar, tinha a cabeça inclinada um para o outro e conversavam como se já tivessem coisas para contar. A pequena seguia-os correndo. Na habitação, havia outra criança, em um berço. Ao passar, Miriam inclinou-se sobre o berço. Que bonita, disse sorrindo ao bebê. É uma menina, certo? Sim, tenho um filho e 2 filhas. O Altíssimo não me deu mais. A mulher suspirou, mas em seguida disse com mais alegria. Tive muito sofrimento com o menino e cheguei a pensar que não teria mais filhos. O Altíssimo foi misericordioso. Bendito seja o nome eternamente. Bendito seja o seu nome eternamente. Começou a ir e vir pela casa para acolher os visitantes. Tirou da despensa pão, queijo, leite e fruta. Aproximai-vos, vinde para a mesa, disse ela. Não há riquezas na casa, mas o que tenho eu vos dou com prazer. Estivestes na cidade santa? Vistes os destroços? Claro que sim, confirmaram. São muito grandes. Oh, hoje não se vê nem metade dos destroços. A mulher soltou-se, via-se que gostava de falar. Precisava ver quando terminou o cerco da cidade. Daqui nós víamos a fumaça por cima do templo. Houve luta na esplanada. Conta-se que o chefe dos romanos levou o tesouro do santuário. E depois, quando chegaram os outros romanos para resgatar os que estavam cercados na cidade, não podeis imaginar o que aconteceu. E retorceu as mãos. Os revoltosos escaparam e os romanos pegavam o primeiro que encontravam e o cravavam na cruz. Cortaram todas as árvores dos arredores para fazerem cruzes. Algumas ainda permanecem no Gólgota. Ela os convidava a comer sem parar de falar. Enquanto isso, voltaram do campo seu marido e seu irmão. Eles também se sentaram à mesa. Queriam saber de José de onde estavam vindo. Ao ouvir que voltavam do Egito, começaram, por sua vez, a perguntar sobre o que ocorria no país do Nilo. A seu ver, aquela era a terra de todas as riquezas e da felicidade. Pronunciaram seu nome com admiração e inveja. Ali não aconteciam as coisas terríveis como as que ocorreram por aqui. Ainda bem que agora, enfim, teremos paz. Os romanos estão prometendo que governarão com justiça. Conversaram até bem tarde, até que chegou a hora de se deitarem. A dona da casa mostrou aos hóspedes o lugar deles. Era de novo como antes, anos atrás. A sala escura, fracamente iluminada por uma vela dançarina e um bebê no berço. Mas a menina não chorava, como o menino outrora. Ela dormia, tranquila. As 2 mulheres se inclinaram sobre o berço da pequena. As meninas são sadias, disse a mãe. Não tenho problemas com elas. Com Lázaro era diferente. Pôs as mãos no rosto e ergueu os olhos ao céu. Era terrível, terrível, dizia, porque ele tinha, baixou a voz, como se apenas em sussurros fosse permitido pronunciar essa palavra espantosa, lepra. Calou-se um momento, mas em seguida voltou a falar. Veio o levita para informar que eu devia entregar o menino, que ele não podia permanecer entre os sadios, mas seria entregue aos leprosos. Estive pronto
estive a ponto de morrer. Lázaro chorava sem parar. Viriam buscá-lo no dia seguinte. Interrompeu-se. Miriam sentiu que os olhos da mulher estavam fixos nela. Mas foste tu aquela de então. Foste tu. Agora tenho certeza. Chegaste com um ancião que ficou doente. Miriam não respondeu, baixou a cabeça. Foste tu, dizia a mulher emocionada. Tu o curaste. Desta vez, Miriam negou decididamente com a cabeça. Não fui eu. Claro que foste tu. A mulher o dizia num tom de ardente convicção. Recordo-me de que quando te inclinaste sobre Lázaro, os outros ficavam para trás. Tu não tinhas medo. Quem és? Diz para mim. Miriam sorriu timidamente. Sou mãe igual a ti. Apenas mãe. Olha. Tentava desviar a atenção da mulher para outro assunto. Os garotos estão conversando. Tornaram-se amigos imediatamente. Queira o Altíssimo e esta amizade não termine nunca, disse a mãe, juntando as mãos. Então aqui nós terminamos a leitura aqui do capítulo 14, né? Que foi a saída do Egito e no 13, né? E a chegada a Jerusalém, o capítulo 14, com esse encontro, né? Daquela família que Miriam, na casa da qual Miriam encontrou abrigo, né? Quando ela estava indo para ajudar a sua prima Isabel, que estava grávida, né? Ela deixou então na casa dessa mulher, né, o ancião, né, o Simeão, né? Então aqui é uma cena de capítulos anteriores, né, que o autor, né, tenta criar uma história de como que Jesus conheceu Lázaro, né? Lázaro que depois ele vai ressuscitar, né? Lázaro, o grande amigo de Nosso Senhor, pelo qual ele chorou, né? A morte dele, encontrou em Jesus lágrimas, né? E as duas meninas, a Maria e a Marta, né? Que vão receber Jesus na semana em que ele vai ser crucificado, né? Ela recebe a última casa, né? Que Jesus passa antes da crucificação, né? Maria e Marta, que é símbolo, né? Da ação e da contemplação, né? E que todos os santos depois usaram as duas como símbolo disso, né? Maria e Marta, né? E Lázaro, né? O irmão que foi mais velho, né? Que foi ressuscitado por Nosso Senhor, né? Uma família que contava com a amizade, né? A amizade profunda de Nosso Senhor, né? A amizade do Filho do Homem, né? Amizade humana, né? Tanto é que a reação de Nosso Senhor ao saber da morte de Lázaro foi uma reação puramente humana, né? Ele chorou, né? Derramou lágrimas, né? Então, o nosso autor,
Imagina, né, essa amizade crescendo a partir desse reencontro de Maria com a mãe de Lázaro em Betânia, né? Na mesma casa, muito provavelmente. Isso aqui é uma história romanceada, né? Mas essa casa em que Maria fica pela segunda vez é a casa que Jesus visitou indo para Jerusalém para o sacrifício, né? Então ele passa por Betânia, entra na casa, né? Maria e Marta comunicam a morte de Lázaro, ele ressuscita Lázaro e depois segue o caminho para Jerusalém, né? Para ser crucificado, né? E aqui existe também uma referência, né, do autor a cruz de Nosso Senhor, né? As cruzes que eles viram, a Sagrada Família viu, né, ao entrar em Jerusalém, né? E aqui é uma menção também às cruzes do Gólgota, né? Que é onde Jesus vai alguns anos depois, né? Vamos dizer, se ele está aí na adolescência e supostamente com 15 anos, por exemplo, né? Ele daí a 18 anos dessa cena, imaginada pelo nosso autor, né? Quem será crucificado no Gólgota será exatamente esse menino, né? Bonita a cena, né, que o nosso autor cria, né? E também é elucidativo, né? Isso é histórico, né? Essa vida dos judeus lá no Egito, né? Uma vida tranquila, mas tranquilidade não era um destino para a Sagrada Família, né? Então José entendeu isso, né? E voltou, tá certo? Queria agora ouvir os comentários de vocês, as observações de vocês sobre a leitura, se houver. E a menção de que o Egito era um país rico, né? Isso. Mas o que. Desde a época do povo escolhido fugiu de lá, né? Ele era rico. Pois é. E no que ele se transformou agora, né? O Islã, né? A pata de Maomé, a pata do... Mas me chamou a atenção uma coisa que o senhor já tinha comentado em alguns capítulos anteriores, que é a influência dos judeus no Império. Em Roma. Como é que eles em Roma, eles articularam, né, a queda do Arquelão. Isso. Mandaram emissários ao César. Mandaram emissários ao César. Ah, meu. Eles realmente tinham muita força. Isso vai ser, né, uma constante durante as perseguições aos cristãos. Isso, né? Isso. Depois da morte de Cristo. E se arrasta até hoje, né, professor? Eles... É só procurar que acha, né? E engraçado, né, que passa a impressão para nós de que eles eram o povo dominado, né? Uhum. Sem voz, que sofria. Utilizado, né? Não. Os escribas eram poderosíssimos. Os fariseus eram poderosíssimos. Como são até hoje. Muito bem observado. As conexões que eles tinham com Roma eram muito fortes. Muito, muito, muito fortes. De fato, eles
não pareciam, mas eles controlavam tudo que acontecia na Judéia, né? Tanto é que como é que eles falaram lá para Pilatos, né? Nosso rei é César, né? Nós temos um rei, nosso rei é César. Não tem nada de Jesus, não. É a mesma coisa que o mundo está falando agora, com essa controvérsia de da afirmação do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, feito por algumas figuras é, relevantes no mundo, né? Christ is King. E as mesmas pessoas se revoltam exatamente contra essa afirmação, né? Cristo é rei, né? E eles continuam afirmando, né? Nosso rei é César. As mesmas figuras, né? Descendentes das mesmas figuras. É curioso, né? Essa discussão que houve agora, e que figuras importantes começaram a usar essa expressão, né? Christ is King. Como que a reação veio da mesma fonte. Né? Não, nosso rei é César. Como se eles dissessem hoje, né? Como Anás e Caifás afirmaram no julgamento de Jesus para Pilatos. Né? E isso foi o que mais amedrontou Pilatos. Né? Aí o Pilatos lava as mãos, né? Mas enfim, é muito curioso, né? Porque só há, na verdade, se a gente pensar bem, teologicamente, metafisicamente, né? E Nosso Senhor já tinha afirmado isso, né? Só há dois senhores, né? Não há muitos senhores. Então, ou você está de um lado de um senhor e contra o outro, ou vice-versa. Então, foi assim ao longo de toda a história do homem. Chegamos agora, será assim também. Um senhor tem o seu exército e o outro senhor tem o seu exército. Um senhor luta pelas coisas do mundo, outro senhor pelas coisas eternas. Sempre foi assim e sempre será assim. E o homem decide em qual exército se inscrever, né? Certo? Nunca foi diferente. Era assim lá, é assim hoje, foi assim sempre, né? Mais alguma observação? Oi, professor. Opa! Opa, peraí, o microfone tá do outro lado. Aí. Depois eu queria que o senhor me explicasse como é que é essas histórias de celebridades falando Christ King aí, porque eu tô por fora. E sempre é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós vimos lá o menino Jesus vendo uma aberração, né? Onde dizem isso não deveria ser assim. Né? Normose, né? As pessoas acham porque é comum, então é normal. E a quantidade de normoses que nós temos aí na nossa vida, né? E nos nossos templos, né? Também nos nossos tempos, né? Nós lembramos a missa nova, nossa barulheira, a gente não consegue nem ouvir a voz do Altíssimo. Eu, na Paula, pensamos a mesma coisa na hora que estava escutando, a gente comentou com eles. Nossa, pensei na missa nova. A gente não consegue nem ouvir, não consegue nada, e tem que, como disse
um terço atribuído àquela poetisa Adélia Parado, né? Vontade de sair dali e procurar um lugar sossegado para poder rezar, É. né? E, e essa coisa, né, dos vendilhões ali, cheio de normoses aí esse hospício, né? Que virou mundo, em especial aqui no Brasil, que virou uma aula mesmo de louco, de ficar trancado numa sala cuchoada e de cabelo de força, né? Quanta coisa aí que todo mundo, normal, normal, assim, como assim? Isso aqui pode ser uma coisa comum e não é normal porque se tornou comum. Né? Então, Assassinato, e os banqueiros? E os banqueiros, representados pelos cambistas lá? os cambistas também, né? Eles são os proto, né? Os precursores de todas as coisas ruins que nós temos hoje. Itaú, Bradesco, Santander. Pois Tinha é, as plaquinhas antigas desses caras todos lá. só faltava isso, né? Rothschild, Rockefeller. Né? Vieram tudo daí, né? É, O impressionante é. Só faltava plaquinha. só Só faltava faltava plaquinha. plaquinha. Os É, símbolos, né, do Rothschild lá, que é o Rothschild, né, o escudo vermelho, isso. né? E esses absurdos todos aí. E tem também, né? Não temos outro Deus, outro rei, né? Senão César. Não é? Né? Outro rei, senão a ONU, outro rei, senão Então, os chefões a aí, né? ciência. A ciência, e vamos colocando reis aí e deificando esses reis, né? Desde que não Para seja o todo lugar, verdadeiro. Desde que não seja o verdadeiro rei. né? E cumprindo na mais estrita, muitas vezes, ilegalidade as ordens desse povo, né? É, E não tem vergonha. Eu fico pensando assim, um cafajeste desse que cumpre uma ordem dessa, não tem vergonha na cara. O que vai é, ser dele depois que ele aposentar? Os netos perguntarem: você não tem coragem de fazer uma calhordice desse, seu filho? é. Né? Como é que faz uma coisa dessa, gente? Por isso que mesmo Nosso Senhor perdeu a paciência com esses vendilhões, né? Pois é. E saiu, pegou o negócio lá e começou a meter bronca neles Meteu lá. a corda nele. Acorda Esse que era a neles. corda, outro era um É, chicote, né? Dobrou as é. cordas lá e espalhou todo mundo lá, né? Você vê que é, é uma reação de um ser humano irado, né? Sim, a ira justa, né? Aquela ira que É, Aristóteles falou. A ira justa é aquela que tem uma utilidade diante de uma injustiça, de é, algo errado, né? Na hora certa, é, no lugar certo, contra as pessoas certas, na dose na certa, dose né? certa, exatamente. Exatamente, porque muitas vezes a gente erra em algum ponto desses aí e pronto, começa uma guerra, né? E ali ele se insurgiu contra aquele estado de coisas, né? Que hoje representa o mundo, né? Isso, exatamente. E todo mundo aceita, né, pessoal? Tudo tão normal, né? Tudo assim, que? Não, Né? eu imagino que se houvesse discussão na época, haveria alguém que justificasse aquilo, né? Não, eles têm um Sempre. papel social importante, porque você Sempre. vê, o cara chega de longe, ele não tem como comprar os animais para o sacrifício. Esses pobres homens estão trabalhando aqui, estão vendendo esses animais para as Está gerando pessoas. emprego. E outra, as pessoas chegam do mundo inteiro, têm moedas diferentes. Esses coitados desses cambistas têm um papel social importante. E tal, 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 tal. É, Eu imagino que os sociólogos da USP raciocinariam assim, tá certo? Eles têm uma função social importante. os sociólogos, os cientistas políticos, Isso, esse pessoal todos são os novos escribas, né, isso. pessoal? Os ideólogos que escrevem, É, né, os fariseus que falam. exatamente. Né, é a mesma coisa, não muda muita coisa, não. É, hum, Né? Pessoal, mas é isso, eu só vou terminar aqui. Isso me explica esse negócio do Crisis King das aham, celebridades aí. é. Eu descobri nos meus alfarrábios aqui, nos meus falsificados, uma oração a São José foi divulgada, se não composta, pelo São Luís Maria de Montfort,
Que fala Opa! assim, não sei se você conhece, é Ave José, homem justo, a sabedoria convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é o fruto de vossa fiel esposa Maria, Jesus. São José, digno Pai adotivo de Jesus Cristo, rogai por nós pecadores e obtende-nos a divina sabedoria agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha, E que aí, coisa linda. já Não conhecia, conhecia não, conhecia não. Pois é, tem um cantinho, algum livro dele lá que põe isso aqui. Linda, linda. E É um Ave José mesmo, né? ele só Em vez de colocou ser Ave Maria, Maria. Que beleza. Gentileza compartilhar conosco, senhor Márcio. Pois é, Por escrito, por favor. Por escrito, plastificado, pior que plastificado ficou tão caro. Não, pode. Põe no grupo. Não, põe aí no comentário, põe no grupo. Põe. Comentário. Beleza, eu vou teclar depois se der tempo aqui. Se não coloca. Se não coloca lá no grupo também, não tem problema não. Você coloca lá no grupo? Não, você manda pra mim, eu divulgo, ou você próprio divulga, a Ana Paula divulga lá nos grupos. Tá, não, eu vou pedir pro senhor, que a Ana Paula é muito quietinha, ela não divulga muita coisa, não. Eu sou mais obediente que ela, né, Márcio? Pessoal, tem gente aqui que tá se insurgindo aqui. Não é que o senhor seja obediente, vamos dizer que o senhor colabora bem. A Ana Paula, vamos dizer assim, ela vê um monte de coisa e assim, tá, na hora que eu tiver tempo eu vou dar uma olhada. Só que o tempo nunca aparece, obviamente ela nunca vai dar uma olhada. Mas quando ela tiver tempo e realmente olhar, ela colabora. Nesse ponto. Mas como o senhor dá uma olhadinha lá mais rápido, né, vamos dizer assim... Não, pode deixar que eu divulgo. Pode divulgar que eu divulgo. Eu vou mandar pro senhor pelo Telegram, ver se o senhor coloca lá. Tá. Mas aí se eu puder me explicar o Christ is King... Então, porque, nossa, eu e na pauta por fora disso aí, né? Pois é, tem mais ou menos um mês, 2 meses, algumas, digamos assim, celebridades, né? Começaram a colocar nos perfis de Twitter, a falar em público, etc., advogar, né? As suas ideias, o seu catolicismo, com essa expressão, Christ is King, né? Normalmente no mundo anglofônico, né? Essas bizarrices acontecem no mundo anglofônico. E o que aconteceu foi que a reação a essas pessoas foi impressionante, né? Porque o que aconteceu foi que os judeus começaram a dizer que essa expressão era racista, certo? E começaram a tentar cancelar essas celebridades, né? E ocorreu um fato que deu mais divulgação a essa luta, né? Dos judeus contra essa expressão considerada racista. Então apareceu em vários jornais, em vários telejornais, em sites da internet e tudo mais, né? Essa discussão se espalhou, né? Como fogo em palha seca. Mas a figura que mais foi, digamos assim, que mais representou, né? Essa luta foi a Candace Owens, que é uma negra americana, há muito tempo uma voz, né, que repercute muito nos Estados Unidos, e ela foi ela perdeu o emprego dela, né, num grande veículo de comunicação americano, controlado por um judeu, enfim, um veículo judeu. Todo mundo sabe que é o dono desse veículo é o Ben Shapiro, figura também conhecida, e o veículo é o Daily Wire. Essa moça, Candace Owens, tinha um vídeo diário do Daily Wire comentando várias coisas, etc, etc. E ela foi, enfim, demitida, né?
E esse caso ganhou uma proporção muito grande, né? E porque ela afirmava e fez vários vídeos sobre a expressão Christ is King. E bom, e aí a coisa toda foi uma campanha mundial, né? Para considerar essa expressão Christ is King como antissemita, né? E aí você imagina o número de vídeos que surgiram, católicos, neocons, explicando isso ou aquilo, pegando, enfim, a própria encíclica de Pio XI, do Reinato Social do Nosso Senhor Jesus Cristo, explicando. Aí os neocons brasileiros também entraram nessa confusão toda. Então a confusão toda é essa. E a reação veio do mesmo povo, né, que falou que o nosso único rei é o César. O único rei que eu reconheço é o César. Então é a mesma expressão, não é? Contra a mesma pessoa, com letra maiúscula, e enfim, né? O que mostra que os dois senhores não é uma metáfora que Nosso Senhor usou, né? Existem dois senhores, ou você é de um lado ou de outro. Mas algumas pessoas nessa confusão foram canceladas, né? A Candace Owens saiu do Daily Wire, ela já tinha um canal muito visto no YouTube, agora está seguindo com o canal, com muito sucesso e seguindo a vida dela. Mas foi essa confusão. Vocês estão muito desatualizados, hein, gente? Puxa vida. Márcia e Ana Paula, muito desatualizados. Professor, é programa de vida, meu. Eu sei disso. Você tá certo? Você tá certo. Eu vi aqui no meu Egito particular aqui. Né? Você tá certíssimo. Mas né, eu já estou trabalhando online, graças a Deus. Mas eu não posso ser assim porque, como eu falo muito, as pessoas sempre me perguntam das coisas. Eu tenho que ficar pelo menos sabendo alguma coisa para contar, né? Sim. Entendeu? Então, puxa vida. Mas você tá certíssimo. Esse negócio não. Tentando, né, pessoal? Que Deus escuta até minhas reclamações. Ele fala assim: eu queria tanto, trabalhava muito em pé, eu queria tanto trabalhar um pouco mais sentado. Deus me atolou numa cadeira. Eu queria tanto evitar o trânsito, Deus não me deixou nem sair de casa mais. Tá certo. Eu amei pra tudo. Isso é bom mesmo. Eu nem peço em oração, eu só penso. Entendi. A comunicação é direta agora, né? Não, ele tá em todos os lugares. Ele tem os ouvidos melhores que os espiões dessa turma nariguda. Ele filtrou todo lugar, né? Então, me fez isso aqui. Eu tenho que trabalhar essas coisas direitinho, inclusive ter cuidado, porque trabalhar sentado destrói com a cadeia posterior, né? As costas, pescoço. Eu sei, eu sou a prova disso. Horrível disso? Eu também, professor. E tem que fazer muito exercício de mobilidade para soltar. E outro dia tinha até o sono melhor, até a Ana Paula mesmo tava assim, não tô conseguindo lugar aqui para dormir, aí tive lá que ajudar ela lá a fazer um exercício de mobilidade, mostrando para as costas dela. Beleza, dormiu super bem. Mas é isso. Agora, uma coisa interessante, bom saber, professor, bem que eu vi assim, eu pilotei por cima do ombro da Ana Paula uma hora, ela tá olhando no Telegram lá no grupo, e tá lá, go, Candace, go, né? Até brinquei. Go, Candace, go, go, go. Candace, go. E aí vai, né? Isso mesmo. De volta aos anos 50, 60. Mas também ela chegou e abriu aquele vídeo lá do Tibúrcio, que é a figura meio maluquinha, assim, que tem lá na internet, é Matheus Tibúrcio. Aí, falando da loucura nesse meio, né? Essa insanidade meio tradicional, aí eu queria um palpite também do senhor. E a loucura tridentina, assim, no meio tridentino, é a loucura brasileira adaptada ao meio, porque eu não creio que o meio produza esse tipo de gente doida. Mas assim, eu procurei, eu não sei o nível meu de loucura, claro, também, né? Precisa alguém, às vezes, apontar, porque são os pontos cegos, né? A loucura é uma capa que a gente usa nas costas, né? E aí...
Bom, o que você acha? Eu, na minha opinião, acho que é loucura brasileira adaptada para esse ponto. Na verdade, no meio tradicional, eu acho que existem, assim, nós chegamos a ler sete ou oito partes de um ensaio longo sobre o tradicionalismo católico e as influências ocultas que tem no tradicionalismo católico, enfim, aquele autor anônimo que escreve sobre isso, né? Então, o foco desse trabalho que nós lemos e comentamos é sobretudo os Estados Unidos. As editoras tidas como tradicional nos Estados Unidos, as pessoas tidas como tradicional, o que elas falam, o que elas pensam, os perigos que eles incorrem, enfim, né? Agora, esse é esse aspecto do tradicional e do oculto, né? Eu acho que ele atinge a todos nós. Agora, que o brasileiro tem uma forma original de bagunçar qualquer coisa séria, isso não tem dúvida, né? Então, o brasileiro, se a gente imaginar, né, a história dos grupos tradicionais brasileiros, depois do Concílio Vaticano II, as discussões, as brigas, etc., o jeito brasileiro desponta tranquilamente na nossa à luz do dia, né? Então, aqui é tudo muito louco, né? Com uma peculiaridade, com um sabor brasileiro muito específico, né? Veja que há movimentos que no Brasil ele perdura, mesmo tendo acabado no mundo inteiro, né? Eu cito dois movimentos religiosos, né, digamos assim, que no Brasil atingiu um apogeu e nunca desapareceu, sendo que no mundo já não se fala mais nisso, né? Um deles foi o Espiritismo, né? O Espiritismo, que nasceu no século XIX, que fez sucesso nos salões das madames francesas e inglesas do século XIX, tem várias descrições disso, em vários livros, em vários filmes, né? Não é segredo de ninguém. Essa coisa pegou no Brasil de uma tal forma que não desapareceu nunca, até hoje, nunca desapareceu, né? Essa quantidade de centros espíritas, centros de umbanda, etc., é uma coisa tão antiga e tão fora de moda no mundo inteiro. E a outra coisa é a tal da teologia da libertação, que foi um fenômeno latino-americano, mas que pegou de alguma forma em vários países do mundo, mas morreu muito antes que tenha aqui no Brasil não morre, quer dizer, está morrendo, mas assim, demora tanto. Isso é uma coisa brasileira, é uma característica brasileira. Então, o tradicionalismo tupiniquim não podia ser diferente, né, Márcio? Segue uma tendência tupiniquim, né? Eu não sei o caráter brasileiro, o jeito de tratar do brasileiro, a confusão do brasileiro, a desorganização do brasileiro, não sei. Sociologicamente, não sei. Mas nós temos coisas aqui muito peculiares, né? Muito peculiares. Essa mistura, claramente aqui, né? Essa confusão do perennialismo, confusão da gnose, é um trem muito louco.
Eu só acho que é tudo isso, e misturando aquela coisa que o brasileiro ele quer uma coisa que se adapte a ele. Não, ele não quer se adaptar É. a algo. Peraí que eu não posso falar sobre isso. Made in Brasil. Professor, que eu ouvi o senhor falar aí, né, dessa inclusão brasileira e tal, do espiritismo, eu fiquei pensando que quando veio a pandemia, e que veio esse decreto de ter que usar máscara, eu pensava assim, isso não vai pegar aqui. Porque o brasileiro não vai aceitar isso, com esse calorão aqui. E que nada, né? Tem gente até hoje preso a ela, Tem. né? Tem gente até hoje fazendo teste do tal bichinho, assim, seguidamente. É. É um negócio de doido mesmo, né? E agora, quanto ao espiritismo e à teologia da libertação, eu fico pensando, se eu me corrijo se achar que eu estou falando bobagem, mas assim, eu fico pensando que é algo que vem para dar um conforto pro coraçãozinho, assim, como diz o senhor, que eu gosto de falar, né, do coraçãozinho, das pessoas que não têm, que tem esse, estão com essa índole, né, de voltada para si próprio, de índole de que só busca festa, prazer, entende? Então, bem-estar. Então, tanto uma corrente quanto a outra, que eles vão lá, fazem essas campanhas, né, como que a igreja deveria vender tudo que tem, doar para os pobres, essa coisa toda. Isso veio, eu acho que para dar um confortozinho para essas pessoas, para elas continuarem pecando do jeito que elas continuam fazendo o tempo todo. Sem mudança nenhuma, sabe? O espiritismo é uma via para isso muito boa, né? Porque você vai reencarnar depois, né? Pois é, eu não entendo isso, porque eles não deveriam, dentro do pensamento deles, entregar a alma deles para o próximo corpo de uma maneira melhor, mais evoluída? Não. Aí eles aprontam, então... Mas eu volto para pagar. Eles voltam para pagar? Você não sabe nem o que está pagando? Paga 1 milhão de vezes. Então, assim, é um negócio muito maluco. Mas isso é bom pro brasileiro, porque o brasileiro é mestre em adiar as coisas. Sim, tem castigo mesmo. Né? Você fala, não preciso fazer isso hoje que eu posso fazer amanhã. Agora, se você trata assim a sua própria vida, não vou fazer nessa não, porque na próxima, essa eu vou tomar um golo, vou ficar aqui tranquilo, vou fazer as coisas que eu gosto, na próxima eu venho e conserto. Isso é maravilhoso pro brasileiro. Por isso que aqui tem coisas que dão certo e em outros países não dão, né? Então, se você arrumar um jeito de arrumar uma teologia do adiamento, que é exatamente o espiritismo, não é, mas Gostei. é a teologia do adiamento, né? Então, não tem... É uma loucura, isso aqui é uma loucura, viu? Mas loucura no hospício do Bananistão. E essa coisa voltando à história aqui da pandemia, né, esse mandato de máscaras e tal, o novo normal, né? Que bonito que é ser resiliente, né? E se ser resiliente, né, professor? Não é bom? Então, assim, se adapta. Dá para as ordens dos outros. Se adapta, entrega. Isso é um negócio maluco, né? Aí vem mas o brasileiro tem um medo danado de morrer, né? Aí é a questão do medo de morrer, né? Aí não, aí eu vou fazer tudo pra... Porque, sei lá, pode ser que os médicos estão certos, né? Vou tomar as vacinas, porque eu evito, sei lá, senão eu vou morrer, né? Aí é o medo dele. Porque... assim, o brasileiro, ele não fez isso para cumprir ordens. O brasileiro não cumpre ordens assim. Ele fez isso porque ele estava com medo danado de morrer. Uhum. E é preguiçoso, né? Preguiçoso e mimado. Ele quer pensar, então ele delega. Não, isso é maravilhoso, né? Você delegar para as pessoas pensarem para você. E aí, à medida que os familiares vão vacinando, à medida que as pessoas vão vacinando, fala, gente, isso aqui é tranquilo. A minha prima vacinou, não morreu? Não aconteceu nada. Não é? Morreu agora. Espera ela jogar um vôleizinho ali e cair dura.
Uma pulsação passar de 80. Vocês que não acompanham, tem um bandeirinha da Copa América. Sentiu um mal súbito lá, caiu no chão lá. É assim. Não morreu? Ainda não, parece que ainda não. Porque toda hora tem notícia de atleta, piloto de avião. Piloto agora os ricaços já não contratam mais os vacinados, né? Não é? Os ricaços que tem aqueles, né? Eu imagino assim, esses caras que fizeram propaganda, né? Eu imagino o Fauci, né? O doutor lá do CDC. Ele, quando vai viajar, ele não viaja com piloto vacinado, né? Em avião particular, não. Claro que não. O Faustão, quando fez o transplante também, pediu doadores de sangue não vacinados. O banco de sangue de não vacinados está em alta no mundo. Interessante. Está em alta. Isso tudo, professor, é fruto da criação mimada do brasileiro. E aí eu me lembro da carta, acho que de São Paulo, falando que os efeminados não alcançarão o reino dos céus. Mas as pessoas precisam parar e pensar. Não é efeminado tipo aqueles rapazes assim, gostam de outros rapazes. Não necessariamente isso. Mas efeminado no sentido de frouxo, mole, mimado, não gosta de sofrer, preguiçoso, né? Parece uma mocinha, igual eu disse no outro dia, parece uma mocinha. E as mocinhas são ainda mais um entojo ainda maior. É isso mesmo. Super mega plus mimado. O brasileiro, enfim. Mimadinho, ele não quer começar a fazer sacrifício, ele quer tudo a mãozinha. Corre atrás. Não. É no mesmo jogo de futebol a gente vê isso, né? Tá vendo meu pé. Nunca fica tão claro isso do que no futebol, viu? Isso, você vai passar em profundidade e ninguém corre. Tá lá olhando o jogo. Nunca. Corre, cara, pega a bola. No esporte você vê muito isso, né? Isso. Brochura, né? No esporte você vê. Só uma amostra do que corre. Fica claro, fica claro. Obrigado. Pois então. Então, fiquemos assim. Amanhã ainda nós nos encontraremos para ler aqui. E semana que vem, provavelmente, a gente termina. Em algum momento da semana que vem, a leitura da história de São José. Tá certo? Pois bem, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.